do Senhor, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você puder estar vendo esse vídeo. Irmãos, estamos aqui para mais uma porção da palavra do Senhor, um pequeno devocional. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e está deserto. A epígrafe deste texto diz assim: Filipe e o eunuco etíope. Nós vemos aqui a ordenança do anjo do Senhor para Filipe pegar este caminho, esta nova caminhada. Só que antes dessa ordenança do anjo do Senhor, Filipe estava em Samaria, pregando o evangelho para aquele povo, pregando a boa nova, e tudo ia bem, Nós vemos que Filipe foi um dos 7 que foram constituídos diáconos, lá no capítulo de número 6, E agora, com tudo indo bem em Samaria, o anjo do Senhor lhe aparece e ordena que ele então pegue esse novo destino, esse novo rumo, e ali ele o faz. E ali, nesta mesma caminhada, nesse mesmo percurso, estava também um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Nós vemos aqui que lá no início, quando o anjo do Senhor aparece a Filipe e ordena esse novo trajeto, esse novo rumo, o próprio anjo do Senhor falou que o caminho estava deserto. Filipe não questionou mais: o caminho está deserto, como eu vou para lá? Ele pegou e foi. Eu quero falar com você hoje, nesse dia, sobre caminhos que nós traçamos no decorrer da nossa vida. Aqui este homem, ele estava em Samaria, tudo indo bem, Nós vemos ali a reunião dos irmãos, bênção, Deus operando, maravilha. E o anjo do Senhor apareceu a ele e deu uma nova rota para ele, um novo destino. Ele, sem saber o propósito, o motivo, assim o fez. Quando nós vemos que Filipe, agora instruído pelo Espírito, ele encontra então esse homem, e esse homem, que era o responsável por todos os tesouros da rainha, estava lendo algo interessante. Ele estava lendo o profeta Isaías, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ali lendo, e nós não lemos algo que não nos interessa, nós não lemos algo que nós não queremos entender, nós não lemos algo para perder tempo, Nós procuramos fazer tudo em nossa vida para termos o melhor proveito possível. E ali aquele homem estava lendo o profeta Isaías, porém ele não estava conseguindo entender os pormenores do texto. Mas ali o Senhor, que não faz nada sem um propósito, sem um objetivo, já tinha preparado alguém para ensinar aquele homem. Não somente ali o Senhor estava fazendo com que o caminho desses dois homens se cruzasse, mas ali nós vemos as mãos do Senhor agindo. Os caminhos que o Senhor nos leva, Deus tem um propósito nesses caminhos. Tudo que o Senhor nos confia em nossas mãos, o Senhor tem um propósito. Por qual caminho nós temos andado? Os caminhos que nós temos trilhado, o Senhor tem estado conosco? O Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar? Qual o caminho que você está tomando neste momento em sua vida?
O Senhor tem estado com você? As provisões do Senhor têm estado com você? Fica aí essa pergunta para nós refletirmos. Estes dois caminhos desses dois homens se cruzaram. Um querendo aprender sobre a palavra e o outro que podia tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas daquele homem. E ali então nós começamos a entender o propósito que o Senhor tinha através da vida de Filipe: salvar uma alma, salvar uma vida. O que Filipe estava fazendo em Samaria era pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, tudo aquilo que Jesus fez por toda a humanidade, não é? Ele estava ali pregando a boa nova. E aqui nós vemos então que aquele homem que estava viajando para um lugar incerto, né, que a palavra não nos relata, mas tudo indica a nossa interpretação de estar fazendo esta viagem, esse deslocamento a pé, agora já está dentro de um carro, né, confortável, seguindo a sua trajetória e ainda assim cumprindo um propósito, né? Estava ali, e quando este homem lia o profeta Isaías, ali Filipe começou a explicar tudo para ele. E chegou um dado momento, para se cumprir o propósito do Senhor, no versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós conseguimos ver aqui o propósito que o Senhor tinha neste caminho. Nós vemos aqui um homem que estava sedento por aprender sobre a palavra do Senhor. E nós vemos aqui um homem que podia ser usado por Deus e abençoar a vida daquele homem, tirar todas as dúvidas e ganhar mais uma alma para o Senhor. Nós começamos a entender aqui então que tudo que o Senhor tem para nós, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Por mais que aquilo que você esteja fazendo hoje, por mais que aquilo que você já chegou na decisão que o Senhor tem para fazer em sua vida, você acha que é pequeno, ou você acha que você é incapaz de fazer aquilo que o Senhor está te entregando, confie no Senhor. Se você estiver no caminho, mas com o Senhor no controle, tudo vai dar certo. Nós vemos aqui que após o encontro de Filipe e este homem, o eunuco, nós vemos ali que algo maravilhoso aconteceu, uma alma foi salva. E nós vemos aqui que o homem, que até então não entendia muito bem sobre a palavra do Senhor, após ser batizado, ele continuou o seu caminho jubiloso. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou, não é? Quando ele se tomou por si, se localizou, ele estava em Azoto, uma cidade vizinha, né? Ali do destino para onde ele tinha que ir, né? E aqui nós vemos que quando Filipe se achou, se localizou, ele seguiu anunciando o Evangelho por todas as cidades que ele estava passando, até chegar em Cesareia. Meu irmão, a palavra que tem que ficar para nós nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, né, são os caminhos. O mais importante não é o tamanho da tarefa que o Senhor tem nos confiado, mas se Deus está conosco,
Se aquilo que pretendemos fazer, o Senhor está conosco, aquilo que você tem pretendido fazer, o Senhor tem estado com você, os seus caminhos têm sido guiados, norteados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, com oração. Permita que Deus venha guiar a sua vida. Permita que Deus venha ser o norteador da sua vida. Assim como Felipe, quando nós lemos o início, tudo parecia que estava fadado ao erro, fadado ao fracasso, mas lá na frente nós vamos entender como o Senhor age, né? Que você, meu irmão, minha irmã, possa permitir que Deus, permitir que Jesus venha estar com você no decorrer do seu caminhar. Que tudo quanto você fizer, você venha convidar a Jesus, venha convidar ao nosso Deus para caminhar com você, para que os seus caminhos, para que os seus passos venham ser bem-sucedidos. Em certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, pregando, falando aos seus discípulos de uma grande multidão, e ali ele estava dissertando com relação ao tempo que havia de chegar, ao tempo quando ele viesse a ser entregue para morrer por mim e por você. Eu e você que nem na época éramos nascidos, mas Jesus morreu por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a graça que só Ele pode nos dar, a graça que nos alcança a todo dia. E ali, quando ele estava dissertando sobre este assunto, alguns dos seus discípulos, alguns dos seus seguidores se escandalizaram, deixaram de seguir. E ali então, no meio dos seus discípulos, no meio dos seus apóstolos, começou então ali um murmurinho. E ali então o Senhor faz uma pergunta para Pedro: queres ir também? E ali Pedro responde: para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Se só tu tens palavras de vida. É só o Senhor Jesus Cristo que pode nos ajudar no decorrer do nosso caminhar. Que Deus possa te ajudar nas suas decisões e que os seus caminhos venham ser caminhos retos, caminhos firmes, caminhos em solos firmes e não caminhos tortuosos, não caminhos que possam fazer com que você venha tropeçar. Permita a Deus guiar os seus caminhos, que Ele venha estar direcionando os seus passos para que tudo venha sair da melhor forma possível. E da melhor forma possível só pode ser da forma e da vontade do nosso Senhor. Fique com esta palavra, consagre os seus caminhos ao Senhor, que esta palavra venha abençoar a sua vida. Amém? Eu queria orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor Deus é nosso Pai. Aqui estamos, ó Deus, uma vez mais diante da Tua presença. Este momento, ó Pai, esta pequena ocasião onde pudemos contemplar uma pequena porção da Tua palavra. Pai amado, eu quero orar em favor de todos os internautas, de todos aqueles, ó Deus, que estão vendo este vídeo. Eu quero também, ó Pai, orar em favor da minha vida. Que os nossos caminhos, ó Deus, possam ser consagrados ao Senhor. Que os nossos caminhos possam ser norteados pelo Senhor. Que não seja o meu querer, que não seja o nosso querer, mas o Teu querer. Porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, é agradável, é perfeito. Continua, Pai, abençoando a cada um de nós e que os nossos caminhos continuem sendo guiados pelas Tuas mãos. Vá à frente, ó Pai, tirando tudo aquilo que não seja da Tua vontade, não seja da Tua procedência, e que tudo que nós fizermos, ó Pai, possamos sermos mais do que vencedores, não por nós, mas em Cristo Jesus. Pai amado, consagramos ao Senhor o nosso dia, fica com cada um de nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, um grande abraço.